isso aí, galera. Estamos começando mais um Nikit Pod aqui. Eu e meu amigo Vitor. Isso aí. Mais um episódio de número 11, né? Número Podcast 11. número 11. E hoje estamos com uma visita ilustre. Uma das maiores referências de Niterói. E isso é verdade, tá? Não é brincadeira, não. Uma das maiores referências de Niterói. Uma personalidade forte. E seja muito bem-vindo, pastor Rafael Tinoco, da Igreja Torre Forte. É uma honra receber o senhor aqui, pastor. E saiba que a gente é muito grato pela vida do senhor e por tudo que o senhor fez na nossa vida, através do que Deus fez na sua vida. Se apresenta aí pra galera. Primeiramente, quero agradecer. Estava esperando pelo convite. Convite feito, convite aceito. É uma honra estar aqui também. Exaltar o nome do Senhor um pouco, a nossa história de vida. E tenho certeza que tem muita coisa interessante para a gente falar, para a gente debater e esclarecer, né? Eu creio que tem muita coisa que vai edificar aí as pessoas de casa. Amém. Queria fazer já uma pergunta assim para o senhor, pastor. Como se deu sua conversão? O início de tudo. Como aconteceu esse momento? A minha conversão, na verdade, ela não foi uma conversão instantânea, né? Foi um processo. Primeiro, a minha mãe se converteu através de uma amiga que ganhou ela para Jesus. E depois daquele momento, a gente começou a reparar o comportamento da minha mãe. E a gente começou a ficar admirado por aquilo que Deus começou a fazer na vida dela, a transformação e a libertação. Porém, a gente, criança ainda, aí indo para a adolescência, não entendendo muito o que era o evangelho, mas a gente com um testemunho forte dentro de casa. Uma mudança, depois, né? Uma mudança que não tinha como a gente duvidar que era uma manifestação de Deus. Mas passando isso, a gente começou a viver, né, não só eu, como meus irmãos, de uma forma normal de um adolescente, de um jovem, vivendo as coisas intensas no mundo, mas com a oração de mãe, né? A oração de mãe, forte, a mãe demais. Falando, a mãe conversando. E chegou um tempo que a gente começou a entender, eu comecei a entender que eu não era um jovem normal. Mesmo vivendo uma vida totalmente intensa no mundo, não sou de berço cristão, ao contrário, até os meus 20 e poucos anos, 22, 23 anos, muito intenso, uma vida muito mergulhada nas coisas do mundo, mas com uma voz que começou a incomodar. Começou a falar e eu já não conseguia viver o pecado com tranquilidade. Nesse tempo, nesse processo de adolescência, jovem, aí eu fui na igreja, aí ia, depois eu saía da igreja de novo. Mas nunca sentiu vontade de estar firme assim nesse momento, né? Vontade, eu não conseguia. A verdade é essa. Achei vontade, então. Você tem vontade, mas não consegue. E eu achava legal a conversão da minha mãe, mas não para mim. Uma coisa que não presta para mim. Não, muito bão para ela. E eu falava que eu não ia conseguir me converter e virar um cristão porque eu achava que eu nunca ia deixar de beber. Essa era a minha maior dificuldade. Assim, eu pensava, tipo assim, quando alguém chegava pro senhor e falava assim, aí, você, sei lá, você tem cara de pastor ou qualquer coisa assim. Não, o que acontecia é o seguinte, eu sabia que para eu entrar numa vida cristã, eu não iria entrar de qualquer jeito. E eu não estava disposto a abandonar as coisas que eu precisava abandonar. Então, para mim, não cabia na minha cabeça, tipo, vou ter que deixar de tomar cerveja, vou ter que deixar de beber, vou ter que deixar de sair. Ou então, vou ter que deixar de ter relação sexual antes do casamento. Isso não entrava na minha mente. Não entrava. Só que aí você começa a ir para os cultos, começa a ter o conhecimento,
Aí você tenta se firmar e depois cai de novo. Aí tenta e fiquei nesses processos de tentar me firmar e não conseguir lidar com isso e acabava caindo. Só que o chamado começou a ser muito forte. Então, esse negócio de livre, espontânea vontade, comigo não funcionou. Foi livre, espontânea pressão. Livre-arbítrio Não, eu não comecei. Eu comecei a beber e meu corpo começou a empolar. Eu começava a sair, começava a ouvir vozes. Eu voltava da noitada chorando, ouvindo louvores, ouvindo Deus falar comigo. Será que eu tô ficando maluco? Tava na noitada, olhava para uma pessoa assim, e uma vez eu fui num lugar, tinha uma pessoa cadeirante. Aí eu escutei a voz: você tinha que estar orando por essas pessoas, você tinha que estar ministrando. O que você está fazendo aí? Então comecei a ter uns conflitos que eu achei até que ia ficar maluco. Porque a voz de Deus começou a me chamar. Espírito Santo falando diretamente. Direto. Aí eu lembro também que teve uma época que eu me firmei mais, achei que nunca mais ia cair, me firmei. Aí eu viajei pro México. É isso que eu ia perguntar. A famosa história do México. Do México. Eu entrei no México com a Bíblia desse tamanho. Falei, vou pregar o evangelho, cheio de disposição e atitude. Cheguei lá, filho. É a pimenta que é diferente. Aí caí feio, mas isso tudo é um processo. Mas lá que eu tive a minha primeira visão, né? A minha primeira experiência com Deus. Mesmo eu caindo, mesmo eu estando fora, teve uma época lá que eu fiz um propósito de jejum e oração de 21 dias e comecei a brigar para me firmar, eu não queria mais cair. E nesses 21 dias eu tive uma visão e eu caí de joelho na sala, comecei a chorar muito e Deus me mostrava, eu pregando para uma multidão, falando do amor dele, falando da palavra dele, e ali Deus falou que um dia eu seria um pastor. Então, quando eu retornei, eu já voltei com essa palavra dentro de mim, que eu seria já um pastor. Seria pastor já, né? Isso. Pegando um gancho, né, nessa história, falou que foi difícil largar a bebida, né? O que você acha dos pastores que hoje tentam encaixar essa doutrina na igreja? Não abandonar bebidas ou algumas outras coisas que o mundo oferece? Na verdade, os pastores não tentam encaixar esse assunto na doutrina da igreja. Eles fazem algo, eles que entendam que não fazem mal para eles. Eles trazem para eles, não abrem isso para a igreja. Então, tem pessoas que bebem, tem pessoas que têm o princípio de achar que não tem nada a ver, que se não te domina, não tem problema. Mas só que eles não abrem isso para membro. Então, eles não encaixam isso. Isso é algo que eles não falam, né? Eles simplesmente vivem e acham que eles já estão numa maturidade, que eles têm um domínio e que beber uma taça ou um copo de qualquer tipo de bebida não faz mal a eles, entendeu? Para mim, que já fui muito, é uma decisão minha, que já tive muito problema com isso, eu preferi, estou totalmente contra bebida, decidi cortar nem um gole, nem um dedo, nem nada, nem um pouco, porque é algo que me machucou, então eu prefiro não brincar com aquilo que um dia me trouxe resultados muito negativos. Entendi, com certeza. Até porque por um momento não domina a gente, mas em algum momento da vida a gente pode estar, sei lá, mais fragilizado e se deixar levar por aquilo, né? Eu penso assim, não quer cair, não anda na beirada do abismo. Então eu prefiro estar longe. Não só disso, de tudo aquilo que pode prefiro não brincar. Prefiro fugir. Não flertar com o pecado. Porque eu entendo que não existe crente forte. Existe crente que se previne. Entendeu? Existe crente que entende que não pode brincar com determinadas coisas. Então, quando você se previne, quando você se coloca distante, você vai ter um resultado
bem melhor e vai conseguir ter algumas resistências que você não teria brincando, né? Uhum. Deixa eu perguntar aqui, pastor. Saindo do México, toda essa história, todo esse movimento aconteceu, você teve esse encontro de 21 dias, onde o Espírito Santo falou com você fortemente, e foi daí que surgiu a Igreja Torre Forte, ou daí surgiu o pastor Rafael? Não, aí o que aconteceu? Aí eu voltei ainda continuando no mundo e tal. Aí teve uma noite que essa noite foi bem definida e marcante. Foi quando eu estava usando drogas, estava bebendo, e eu, naquele ambiente, eu já estava falando, vai ser minha última vez. Então eu usei drogas, eu bebi, já sabendo que domingo eu estaria na igreja e que eu ia ali renovar a minha aliança, aceitá-lo como o único suficiente salvador da minha vida, definitivamente, e eu ia ter um caminho com Deus, porque eu já sabia do propósito, já sabia da obra que ele tinha na minha vida e já sabia da responsabilidade. Então, quando eu fui para a igreja no domingo, foi algo até muito interessante, que quando eu fui, eu falei assim, vou ter que voltar tudo, vou ter que me consagrar, vou ter que voltar a caminhar, tudo do início. E eu tive uma experiência nesse culto diferente de tudo, porque eu vinha pedindo perdão a Deus e eu queria fazer a obra de Deus. Nesse dia, é uma igreja bem pequena, a missionária no dia falou assim, olha, hoje a palavra vai ficar com o irmão Rafael. Então quem pregou nessa noite foi eu. E eu já vinha, lógico, a semana, né, me falando com Deus, me consagrando e tal. Aconteceu no final de semana, aí eu acredito que no outro final de semana eu já comecei a falar, não, eu vou parar. E nesse dia eu preguei a mensagem e 2 jovens aceitaram Jesus. E a partir dali eu entendi que começava o meu ministério, e Deus falou ali, olha, esquece o que aconteceu, não cai mais, não peque mais, e vai adiante. E dali eu não parei mais. Aí eu fiquei um tempo, aí virei obreiro, aí começou a história, né? E essa igreja aqui pela região, que você sempre fala nos cultos, né, conta esse testemunho, mas a gente acaba não sabendo quem são esses pastores, essa igreja. Na verdade, era uma igreja pequena em Itaipuaçu, que era filial de uma sede que fica em Jardim América, né? Assembleia de Deus Ebeneze, que fica em Jardim América, o pastor Adilson dos Santos, que futuramente vem me consagrar. Então, na verdade, essa igreja pequena era uma filial desse ministério. Você saiu de lá e decidiu que o ministério Torre Forte nasceria? Ou já era gerado isso no seu coração? Depois de um tempo, né, eu fui levantado a pastor por esse ministério, e depois de um tempo eu me desliguei, pedi a bênção, achamos melhor eu dar continuidade, até mesmo porque eu tinha uma visão um pouco diferente da Assembleia de Deus, e a gente entendia que chegou o tempo, o pastor abençoou de boa, e a gente conversou. A princípio, eu não abri a igreja, fiquei um tempo em oração, um tempo sendo tratado. Aí eu comecei um culto na minha casa. Aí foi quando começou um culto no lar. Aí ficamos praticamente 2 anos dentro de uma casa. Aí ali nasceu a Torre Forte. E já tinha esse nome, Torre Forte? A Torre Forte, esse nome veio através da minha mãe. Minha mãe fazia faculdade, aí uma das matérias da faculdade dela, de teologia, era construir uma igreja e dar um nome para uma igreja. E ela deu esse nome, Torre Forte. Então a ideia veio da pastora Márcia. A ideia veio da pastora.
Então, quando a gente pensou em abrir a igreja e dar um nome, ela foi e deu esse nome. Aí, na hora, a gente abraçou, achou um nome interessante, e a partir dali ficou Torre Forte. Eu entrei na igreja quando era no Caixotinho ainda, né? Pra quem é mais antigo conhece, pegou essa época. E a igreja Torre Forte é totalmente diferente das assembleias, das outras igrejas que a gente vê por aí. Eu, no primeiro contato, estranhei um pouco. Porque é diferente de tudo. O senhor enfrentou alguma barreira por ser uma igreja diferente assim no começo? Não, na verdade, o início do Caixotinho, ele tinha muita cara ainda da assembleia. Né? E as coisas foram mudando naturalmente. A gente estava ali, entrada de uma comunidade, então eu acho que o terno e a gravata ali, por ser muito jovens, acabava assustando. Tinha pessoas que falavam assim, eu tenho uma vontade de entrar aqui, mas essa igreja aqui é a igreja de rico, a igreja disso, aquilo, isso dentro da comunidade. Dentro da comunidade já tinha essa resistência. E por causa do calor também, a gente não tinha, no início não tinha ar-condicionado, não tinha condição, não tinha como manter um padrão de roupa, de veste. E depois de um tempo também, a gente começou a receber muitos jovens. E foi naturalmente, né? Aí a gente teve que ir se adequando, teve que equilibrar um pouco as coisas, não teve como manter. Porque eu nem digo só pelas roupas, mas também porque quando eu entrei lá eu vi tudo escuro, as músicas diferentes. Então digo, mas essa barreira se teve, porque até hoje o pessoal fala, né? Igreja da parede preta, essas coisas assim. Então, o pessoal joga essas piadas, né? Então o senhor teve muito esse preconceito, né? A gente começou lá, na verdade, era vermelho, né? Vermelho e branco. Mas né? também a gente apanhava porque era vermelho. Né? Botava a luz vermelha e apanhava também. A gente começou a apagar as luzes e sempre teve, desde o início, a gente sempre gostou de apagar a luz na hora do louvor, que também era muito criticado, mas depois também, pelo que eu vejo, a maioria das igrejas da região, hoje em dia, apagam a luz na hora do... E já vi muitas igrejas adoração, que criticavam antes, estão fazendo a mesma coisa criticaram agora. Ali no Largo da Batalha, praticamente acho que todas as igrejas apagam a luz na hora do louvor. Não tem mais problema meio que foi meio que uma referência, né? Eles seguem meio que uma referência. A ideia sempre foi o lado de você apagar a luz, concentrar mais, a pessoa fechar os olhos, se sentir mais à vontade. Sim. Na adoração, não se preocupar com quem está do lado. De fato isso acontece, a pessoa fica mais à vontade. Mais à vontade e a pessoa não repara muito quem está do lado. Aí depois a gente foi pintando a igreja. Só que no início ali, no nosso ministério, a gente não tinha tantos jovens. A gente não tinha tantas pessoas. Era muita pouca gente. Então a gente mantinha um padrão normal de uma igreja. Aí depois foi atualizando, foi colocando... pintando de preto, né? Foi fazendo algumas outras coisas. Nem foi preto no início, né? Foi cinza. Foi cinza. Um cinza mais fechado. Foi fechado. Aí as coisas na nossa igreja, as pessoas falam muito da Torre Forte, que é uma igreja uma igreja referencial em termos de jovem. As pessoas falam muito que a Torre Forte é uma referência com jovens. Mas as pessoas não sabem que isso aconteceu naturalmente. Quando a gente começou a orar, quando a gente começou a colocar o propósito, e Deus começou a dar o crescimento, ele começou a enviar os jovens. Só que a gente nunca fez culto para jovem. A gente nunca usou linguajar. Nunca foi direcionado. Nunca foi. As pessoas acham que a gente fez cultos específicos. Não tinha nem ministério jovem, não tinha nem líder de jovem. Que a gente fez culto voltado com alguma estratégia para trazer o jovem. Não foi. Os jovens na Torre Forte foram algo que sempre foi natural. Então os jovens foram entrando. As pessoas começaram a ter o desejo de participar da igreja, e quando veio o crescimento, veio os jovens juntos. Mas nunca tivemos um culto voltado para isso, nunca lutamos para que a igreja
se tornasse um referencial jovem. Não. Lógico que a gente ama essa visão, a gente ama lidar com jovens, mas nunca forçamos uma barra para que isso acontecesse. Foi naturalmente mesmo. É a vontade de Deus, propósito. Você vê que o nosso altar, há uns anos atrás, eram só jovens. Hoje continuam, são jovens, mas estão casados, estão com famílias. Hoje, quando a gente começou lá, nosso altar, ninguém era casado. Hoje, 95% do nosso altar é casado. Verdade. E uma das coisas que aconteceram, né, é que a igreja foi tomando uma proporção muito grande e aconteceu de o Senhor trazer pessoas, né, do meio gospel para estar indo na igreja do Senhor, na nossa igreja, né? E o Senhor é muito criticado por isso, por essa estratégia, por essa atitude. Deixa eu falar do início para que as pessoas entendam um pouco. Nós começamos a igreja ali, na entrada da igrejinha, a gente não tinha mais do que 30 pessoas. E por uma mudança de postura, decisão, por isso que eu digo que a gente não deva culpar ninguém, acho que foi uma postura minha que eu tive, uma decisão que a igreja teve de começar a viver algo diferente do natural. Então, o que a gente começou a viver ali não foi algo... não, foi algo que foi decidido e que a gente entendia que a gente tinha muita coisa para viver e muita coisa para crescer e não estava crescendo por algum motivo. E esse motivo não era culpa de ninguém, era a nossa culpa mesmo como igreja de não clamar, de não buscar e orar da forma que deveria. A verdade é essa. Quando o crescimento chegou, antes disso a gente estava com um problema no aluguel da igreja, eu e minha esposa estava vendendo coxinha, abrimos uma loja na própria igreja, de frente para a rua. Essa é relíquia. Para poder manter o aluguel. Então eu e Railane começamos a botar... fizemos uma loja dentro da igreja para fora, mas onde ocupava o espaço do templo. Né? Ficou para fora, mas ocupava o espaço do templo. Então a gente teve que fazer essa obra. E com muito sofrimento, né? Porque eu não fui chamado, nada contra, mas eu não era para estar ali vendendo salgadinho. Mas só que no desespero de manter a igreja, a gente começou a partir para essa estratégia. Até um dia que Deus falou no meu coração e eu falei com Railane, a verdade é que a gente tem que começar a orar de uma forma que a gente nunca orou. E a gente começou a orar. Aí foi quando a gente começou a reunir jovens e algumas pessoas, no início um grupo muito pequeno de pessoas. Começamos a ir para o monte, orar. Aí começamos a reunir pessoas no templo e começamos a orar também. Aí ficou praticamente a semana inteira a gente clamava e orava. Quando não era no monte, era na igreja. Aí chegou um dia que Deus falou comigo, que era para eu tirar a lanchonete, né, a cantina, derrubar tudo, ou seja, construir. Aí passou 2, 3 meses, Deus mandou derrubar. E falou, põe cadeira. Na época a gente não tinha noção do efeito que as nossas orações estavam surtindo. A verdade é essa. A gente não tinha essa noção. A gente começou a buscar muito. Só que a oração é assim, às vezes ela vem do nada e responde. Só que a gente só orava, clamava. Aí Deus falou comigo, tira a lanchonete, põe cadeira, e a igreja começou a tomar um corpo diferente. Aí foi quando teve uma conferência jovem, ainda no Caixotinho, e logo em seguida a gente fez uma conferência, ali foi o divisor de água do Ministério Torre Forte. A gente fez uma conferência na quadra, eu aluguei a quadra por 3 dias, e Deus colocou no meu coração que a conferência tinha que ser ali e o nome tinha que ser Conferência Quero Almas. Só que a gente já vinha na pegada da oração. Só que eu ainda fiquei preocupado. Falei, eu vou fazer uma conferência na quadra. A gente não tem gente o suficiente para isso. Fiquei preocupado de ficar vazio.
Porque a gente podia fazer num lugar maior e não dá certo. Botar um monte de cadeira e o meu desespero estou fazendo uma conferência, quero almas. Imagina se não tiver almas, imagina se não tiver ninguém. Então, eu fiquei 2 meses orando e chorando, pedindo para que Deus pudesse se manifestar nessa conferência. Porque era um ponto de interrogação, a gente não sabia o que ia acontecer. Só que Deus fez muito mais do que a gente imaginava. Deus surpreendeu, ali começou a Torre Forte de verdade. A gente preocupado das cadeiras ficarem vazias, de não ter alma. Foram 3 dias e tivemos um total de 286 almas rendidas ao Senhor em 3 dias. Meu Deus E o que mais tornou impactante, e o que mais foi impactante, foi que não tinha ninguém conhecido do meio gospel. Então é isso que as pessoas não sabem. Sexta-feira, Silvio Luiz pregou. Sábado, uma pregadora pregou, Dayana, se eu não me engano. E no domingo eu que preguei. A conferência acabou no domingo. No domingo, que é um dia de culto das igrejas, foram 100 almas. Aí qual foi o problema nosso depois? Como que volta pro caixotinho com 300 almas problema bom, né? se rendendo? Você tem noção do que é isso? Você tem noção de você pegar um espaço, fazer uma conferência, você alugar um espaço, e nesse espaço não foram 20 almas, foram 300, praticamente 300 almas, e você não ter como voltar para o lugar que você estava. E a pergunta que eu fazia a Deus era: aonde eu vou botar esse povo? O que eu vou fazer com esse povo? Aí o que aconteceu? O dono da quadra entrou em contato comigo e fez essa proposta. Eu já não sabia mais o que fazer. Por que você não pega a quadra e você faz culto avulso? Na verdade, a gente ficou 3 anos na quadra fazendo culto avulso. Então, eu tive que transicionar a igreja para a quadra. A gente tirava a cadeira, botava a cadeira, porque a gente já não tinha mais aonde botar o povo. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma vez que eu tive que fazer o culto no caixotinho. Eu lembro. Porque tinha uma festa já agendada na quadra, então ele não podia desmarcar. E Deus tinha falado para mim que a gente ia ter ainda o último culto. E eu tive que levantar as portas, botar a cadeira na rua, porque o lugar não cabia a gente. Tinha gente na rua. E essa foi a visão que Deus te deu no México nesse momento, se concretizou? Eu creio que eu ainda vou viver coisas muito maiores. Foi de uma multidão muito grande que eu tive essa experiência no México. Para mim, foi tremendo, porque todo pastor ou pregador ter um privilégio de, numa noite, ele ganhar 100 almas para o Senhor, e o nosso desespero de não conseguir preencher 200, 300 cadeiras, a gente teve público de mais de 1.000 pessoas. Foi algo assim que aconteceu no Largo da Batalha em Niterói que é inexplicável, é o sobrenatural. Não tem explicação você fazer uma conferência sem ter ninguém conhecido, os 3 cultos lotarem ao ponto de pessoas ficarem no portão, de não conseguir entrar. Ter essa quantidade de almas, e a partir dali a Igreja Torre Forte tomou um novo rumo, uma nova história. Lógico que depois vai saindo algumas pessoas, já não é aquela coisa, mas a igreja hoje, ela teve a estabilidade dela, o crescimento dela veio através dessa conferência. Então, o evento que as pessoas falam, o crescimento, não veio de culto de pessoas conhecidas. As pessoas conhecidas foi algo que começou a acontecer naturalmente. Não se deu como uma estratégia? Não. A gente começou a querer a convidar algumas pessoas. Até para agradar mesmo o pessoal da igreja, né? Para ter uma coisa diferente. Não é agradar, mas é presentear, porque a gente crê que tem pessoas boas e pessoas de Deus e que a gente queria conhecer. Tipo, era como se você desse um presente para a igreja. Na época, no caso, a Midian Lima, que tinha explodido com os louvores, pra gente era um sonho ter a Midian Lima ali. A gente admira o ministério. Então,
Só que dentro de um ano a gente teve 6, 7, 8 momentos assim, só que a pessoa pensa, pega aquilo ali como se fosse um ano inteiro. Mesmo que fosse usado como uma estratégia, eu acho que também é válido. Porque se a estratégia trouxer algumas almas... Eu penso em tudo no reino, cara. Em tudo. É aquilo que... Aonde está o teu coração? Se o teu coração está para ganhar almas, se o teu coração é ver as pessoas felizes, a igreja edificada, se não está sacrificando a igreja, se não é algo que pese para a igreja, ao contrário, acho que é válido. Cada um usa da maneira que quer, são pessoas de Deus. Só o que me deixava chateado é rotular a igreja. Primeiro, que a nossa maior conferência não teve ninguém conhecido. Segundo, teve uma vez que eu fui abordado na porta da igreja. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: o que você acha da sua igreja ser uma igreja de evento? Uma pessoa de uma outra igreja chegou, me abordou, eu estava saindo do carro. Mas você acha que essa abordagem foi para confrontar mesmo? Não, foi agressiva. Foi. A princípio foi agressiva, foi de uma forma irônica. Aí eu fui e falei para ele, eu falei, olha, às vezes a gente fica, as pessoas acham isso, fica rotulando, mas não é a realidade. Vou te dizer algo. Hoje é o 6º domingo que eu estou pregando direto. A igreja não aguenta mais, eu estou 6º domingo seguido pregando. Como que uma igreja que vive de evento, o pastor prega 6 domingos direto? Não tem coerência. Lógico, a gente gosta de fazer uns cultos diferentes, independente se a pessoa é conhecida ou não. A gente gosta de fazer um culto com direção, a gente gosta de fazer um culto com propósito. Às vezes, vir uma pessoa de fora, edifica. É igual na quinta-feira passada, a gente levou uma pessoa que é usada com profecia. Você vê a pessoa falando algo para a vida de alguém que ninguém conhece, ninguém sabe. Você falar que isso não edifica a igreja é mentira, edifica, como um cantor abençoado, como um pregador abençoado, mas nunca foi a estratégia principal e nunca foi o centro da Torre Forte. A verdade é que quando acabou a nossa conferência, independente de quem pregasse lá, a igreja estava lotada. Eu lembro que quem pregou na primeira quinta-feira foi o Luiz Cláudio, pastor Luiz Cláudio, homem de Deus, mas não é famoso. E a igreja não tinha onde botar gente. Ela estava lotada. Então, quando a gente teve acesso a essas pessoas conhecidas, foi mais um acréscimo, foi mais uma coisa para edificar do que para construir. Não foi construído em cima disso. Não foi uma base, né? Não foi uma base. Até hoje, a gente tem cultos lá, e quantas vezes eu prego, quantas vezes outras pessoas pregam. E isso também não quer dizer que a gente não vai ter acesso a essas pessoas, que até mesmo hoje se tornaram amigos, próximos, e as portas estão abertas para quando eles quiserem estar lá ministrando, pregando, adorando, a Torre Forte abraça todo mundo. E qual foi o momento mais difícil, assim, pastor, que o senhor teve ministerialmente? O momento mais difícil na minha chamada na igreja eu sou uma pessoa, cara, que é muito difícil eu desistir. Eu sou insistente, eu sou chato e dificilmente você vai ver eu jogando a toalha. Mas teve algo que aconteceu que fugiu do meu controle, que foi a morte do meu irmão. Então, ali eu não tinha mais o que fazer. Falando humanamente, eu sempre fui para o campo de batalha e dizendo, não vou desistir, eu vou até o final, eu vou vencer. A nossa pregação é Deus vai fazer, não perca a fé, vai até o final. E como que você vai lidar com isso quando chega a morte? Né? O que mais eu posso fazer? Então, para mim, a maior tristeza foi eu ter meio que desistir. Porque se teve a morte, né, a gente sabe que ele está num lugar melhor, que a gente prega reino, céu, mas em relação a isso é como se eu não tivesse o que fazer. Então eu tive que aceitar e lidar como se eu tivesse perdido. Então isso foi o momento mais difícil do meu ministério. Acredito que tenha sido a ausência dele, a perda dele.
porque financeiramente não me abala. Lutas ministeriais não me abalam. A não ser quando eu tenho algum problema com família, com filho, com casa. Mas isso a gente pensa que não, vou lutar e vou vencer e vou contornar. Minha filha ficou enferma, a gente orou e contornou. Mas quando chega essa situação da perda, você não... Então, para mim, tem que aceitar, tem que entender que eu perdi foi o momento mais difícil. Com certeza. Acho que também tem a parte que o senhor estava tentando gerar filhos com Railane, né? Acho que também deve ter sido um momento bem difícil. O meu problema em relação a Railane e a ter filho foi logo no início, né? Que a gente, com 2, 3 meses, ela perdeu o primeiro bebê e a gente tinha uma festa de final de ano, alguma coisa, amigo oculto, e ela estava com feto ainda dentro dela. Caramba. E a gente teve que fazer o amigo oculto como se nada tivesse acontecendo. Ninguém sabia que ela tinha perdido, ninguém sabia que ela estava passando, e foi eu e ela para o culto, normalmente. Naquela situação, a igreja não pode ser abalada por isso. Vamos lá, vamos fazer o nosso e vamos chorar em casa. Então a gente passou por isso, mantivemos o amigo oculto, não cancelamos, fomos para a igreja, fomos para o culto, ela com feto ainda dentro dela, e depois passamos, né, superamos essa situação. Aí logo em seguida depois teve o Isaac, aí Hoje em dia abriu a porteira. Depois do Isaac, ela desandou a fazer meu filho. Deus do céu. Tem uma pergunta da Rafane Santos. Conhece essa membra? Conheço. Como conseguiu conciliar sua família com seu ministério? Como consegue, né, até hoje? Rapaz, família é o nosso maior desafio, né? É o nosso maior ministério. Não é tão difícil porque a minha esposa e meus filhos estão comigo 24 horas. Então, eles estão nos cultos, aonde eu estou, eles estão. Então, isso facilita, né, a minha vida ministerial. Quando a pessoa te apoia, quando a pessoa está do teu lado e como foi até falado na profecia semana passada, né, ela se abdicou de viver muita coisa para viver o meu sonho, né, a minha missão. E até a origem da palavra submissão, ela tem isso, né? Você deixar de viver a tua missão para viver a missão de alguém. Então, para ela, deve ser muito mais difícil do que para mim, porque ela abdicou de viver os sonhos dela, pelo menos por enquanto, ainda mais agora com 3 crianças pequenas, para poder viver o meu chamado, o meu ministério. Então, não vejo muita dificuldade em conciliar, né? Porque o que acontece? Quando você está no ministério, qual é o alvo do inimigo? É atacar a tua família. Então você tem que equilibrar isso, você tem que administrar sempre isso, você tem que cuidar dos outros, mas falar assim, aqui em casa eu tenho que estar sempre administrando, para que eu não cuide de pessoas e a minha família se perca. Então, essa é a dificuldade, pode ser a dificuldade, você está olhando para a vida dos outros, mas é tipo assim, o seu ministério é a tua casa. Não adianta sucesso fora se não tem sucesso dentro. Não adianta eu pregar que Deus faz se não está fazendo na tua casa. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos líderes, dos pastores. Manter a tua casa de pé para que você possa manter outras famílias de pé. Entendeu? Então, para que seja uma verdade, né? Para mim não cabe você viver uma coisa e mostrar outra. Também nunca fiz questão de mostrar perfeição, nunca fiz questão de mostrar casamento perfeito, sempre fui muito transparente, mas a verdade é essa, seu maior patrimônio está na tua casa, então não adianta a tua casa tá passando por situações ruins e você só está cuidando da igreja. Então,
manter isso, acho que para mim é o mais difícil. Muito bom. Tem mais uma dela aqui. Qual a sua maior dificuldade até hoje como pastor? A minha maior dificuldade hoje como pastor, eu posso dizer que é me abrir totalmente para as pessoas. Acho que no decorrer da minha chamada, no decorrer do meu ministério, muitas feridas elas são causadas, muitas decepções. Então, automaticamente você vai se blindando. E quando você vai se blindando, se você não tomar cuidado, você vai ficando duro. Você se fecha totalmente. Você fecha. Então, a minha maior dificuldade é essa, tipo, lógico, você tem que estar blindado, mas cuidado para você não se blindar demais, ao ponto de você se fechar, não querer mais tanto aproximação, porque se você também não se blindar, você morre, cara. Tem pastores que não suportam, tem pastores que caem em depressão justamente porque estão com o coração, tipo, aberto. Porque só recebe todos os lados e a decepção vai vindo, a decepção vai vindo. Então, hoje, muito é falado, o pastor é meio durão, o pastor é meio cara fechado, o pastor não se abre. Mas eu acho que muito disso acarretou por eu abrir e se decepcionar, né? E me decepcionar. Então, acho que foi uma blindagem que Deus acabou permitindo. Porque hoje em dia, 90% das pessoas, elas, pelo menos na Torre Forte, elas saem da igreja, elas saem pelo WhatsApp. Elas se despedem por mensagem. Então, pessoas que você cuidou, pessoas que você ajudou a casar, pessoas que você abraçou, que você, dentro da tua limitação, você tentou erguer. Eu acho que você imaginaria o quê? Pelo menos chegar lá no culto, olha, pastor, estou indo embora, tal. Quero pedir a bênção, e você demonstrar um pouco de gratidão, né? Uma justificativa. Mesmo que isso não vá mudar muito, mas pelo menos é uma postura correta. Então imagina, você se abrir totalmente e do nada a pessoa pegar, tô saindo pro WhatsApp. É o que a maioria acontece. Ou então vira as costas. Então você lidar com a decepção, lidar com esse tipo de situação, acho que é uma das coisas mais difíceis, ministerialmente falando, como pastor. Você que está assistindo esse podcast, se inscreve aí, segue a gente, segue o pastor, segue a igreja, vai estar tudo aqui embaixo, aqui, ó, @torreforte, @Nikit Podcast. Não só seguir a igreja, né? Visitar também. Quais são os dias de culto lá, pastor? Quinta e domingo, às 19h30. 19h30, ali na rua. Do lado do DPO ali, Rua Francisco da Cruz Nunes. Já ia falar, Reverendo Armando Ferreira. Número 8082 ali. É isso. Pergunta aqui da Yasmin Ramos. Uma pergunta boa. Como lidar com o silêncio de Deus? Essa daí me pegou, hein? Lidar com o silêncio de Deus. Eu penso o seguinte, dificilmente Deus fica em silêncio, né? Eu acho que a gente que não quer ouvir o que ele tem para falar. Uma coisa eu sei, que ouvir, ele sempre escuta. Porque às vezes a gente fica assim, Deus não está escutando. Não, Deus sempre escuta. A gente só não sabe se ele está respondendo, se ele quer responder. Ou então se ele está respondendo... E a gente não está percebendo. E a gente não quer ouvir. Ou a gente tem até a resposta, só que não é a resposta que a gente quer, né? Às vezes é o que a gente não quer, né? Por isso que a gente não aceita, né? Não aceita a resposta. Então, às vezes o silêncio de Deus é o momento que ele está mais falando. É verdade. É o momento que a gente está mais buscando, está tentando ouvir, está tentando entender, está caminhando. Às vezes ele te deixa em silêncio só para você chegar ao lugar onde ele quer que você chegue. Então, você continuar procurando, ajeitando, entrando na sintonia correta. Então a maneira de Deus às vezes ficar em silêncio é dizer assim, vem. É real, vem porque caminhar. tipo assim, eu nunca tinha pensado nesse contraponto, porque
às vezes é uma coisa nossa. Então pode ser que Deus esteja falando naquele momento e a gente, por querer que seja da nossa forma, não está vendo aquilo como uma resposta de Deus, né? Tem muito isso. O senhor se arrepende de algo em sua vida? Se sim, o que seria? Muita coisa. É uma pergunta até complexa, né? Porque a vida do cristão é arrependimento. Eu não consigo entender a pessoa que fala assim, ó. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Fiz e faria de novo. Eu acho que o evangelho não tem nada a ver com isso. Eu acabei de me arrepender há pouco tempo agora. Acabei de falar com uma pessoa no telefone, pedir perdão e tal. Então não tem como. Acho que a gente está... Eu acho que o segredo do evangelho é o reconhecimento, é o arrependimento, entender que o que você fez, lógico, você precisa aprender com o que você fez, mas eu não vou citar aqui porque são muitas coisas que eu me arrependi, muita. Eu vou te falar, eu errei mais do que acertei. Eu me arrependi muito mais do que acertei. Se você for perguntar, como pastor, o que significa Torre Forte? Eu vou te dizer, é uma igreja. O que significa Torre Forte? O que para o Senhor significa a Torre Forte? A Torre Forte, para mim, é uma igreja cheia de falhas, uma igreja que comete muitos erros, como outras também, mas eu te digo que é uma igreja séria, é uma igreja que tenta acertar o tempo inteiro e que a gente tenta lutar para que as coisas saiam sempre conforme a palavra de Deus, tem muita seriedade. Eu nunca subi no altar da Torre Forte por subir, eu nunca preguei por pregar, nunca fiz um culto por fazer, independente do que eu passei a 5 minutos antes de começar o culto. Então, porque por muitas vezes ficou rotulado como a igreja do Oba-Oba, está com muito jovem porque lá pode tudo, a igreja tem muito jovem porque lá permite o que na minha igreja não permite, e é totalmente contrário. A gente trabalha com muita seriedade lá. Eu sempre falo para as pessoas, Torre Forte não é a igreja perfeita, não é a melhor igreja, não entre aqui achando que é a melhor igreja, não é a melhor igreja do que ninguém. Só o seguinte, a gente tem o princípio que a gente aqui faz as coisas sérias e a gente tem o temor da palavra de Deus. Ponto. Então, a Torre Forte, eu costumo dizer o seguinte, como é que o Senhor define a Torre Forte? Uma igreja séria. Uma igreja que não brinca. E que a gente valoriza muito, muito mesmo, a seriedade e a verdade. É o que eu falo lá na igreja. Eu não estou falando de perfeição, mas estou falando de verdade. Eu não estou legal, ser verdadeiro. Caí, sou verdadeiro. Não estou bem, sou verdadeiro. Porque eu acho que agrada a Deus a verdade, né? As pessoas estão achando que Deus está buscando os santos e Deus está buscando os verdadeiros. Esse é o meu pensamento. Quais são as metas materiais e espirituais para a Torre Forte esse ano, pastor? Olha, eu não tenho muita meta para esse ano somente. Eu, quando comecei na Torre Forte, a promessa da igreja é algo muito grande. Hoje, tem pessoas que o que estão vivendo hoje está legal, né? Chegou num patamar que está satisfeita. Eu defino a Torre Forte hoje, o crescimento da Torre Forte, o que a gente está vivendo, que a gente não está vivendo nem 5% daquilo que Deus tem para a gente. Então, a minha visão é de uma expansão gigantesca, sempre falei isso, de um crescimento muito maior, muito, muito, muito. Nada me deslumbra, nenhum crescimento me deslumbra. Às vezes eu vou numa igreja, a igreja é gigantesca, e isso não me deslumbra. É como se Deus falasse assim, olha, o que eu tenho para vocês, o que eu tenho para o teu ministério, de uma forma sem ser soberba, nada, é muito grande, é muito maior. O que vocês estão vendo, o que você vê,
vocês vão viver algo muito maior ainda. Eu sei que tem muita coisa ainda a ser trabalhada, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente crescer, amadurecer, mas o crescimento é uma expansão que foge do Brasil, entendeu? É uma coisa que vai além do Brasil. É uma expansão mesmo pelo todo estado, por todo município. Eu acredito que a Torre Forte ainda será uma potência como igreja, né? Não só no Brasil, como lá fora também. Essa é a minha visão. Amém. E a gente gosta de deixar, pastor, um versículo, uma passagem, uma palavra que motiva o Senhor a levantar todo dia e falar assim, hoje eu quero ser melhor, eu quero que... É um pensamento, alguma coisa que te motive a levantar todo dia e falar, hoje eu quero fazer diferente, eu quero fazer diferença na vida de alguém, eu quero ser melhor, eu quero ajudar alguém. E qual é a frase ou passagem ou qualquer coisa assim que motiva o Senhor a fazer isso, a ter esse tipo de alegria? Na verdade, a gente acorda de maneira diferente, né? Tem dia que você acorda como um leão e tem dias que você acorda e você não quer nem levantar. Essa é a verdade. Tem dias difíceis e dias bons. Só que quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, você entende que dependente da situação que você está, quando você vai ver, você já está levantando. Você está triste, mas está levantando. Você está feliz, mas está levantando. Por quê? Porque esse relacionamento que você tem com Deus, ele te impulsiona. É ele que te estimula. Na verdade, tudo. Se você prega a vontade de pregar, a vontade de adorar, a vontade de cuidar, a vontade de ir para a igreja. Por que eu não deixo de orar? Porque eu não tenho nada para oferecer. Nada de mim. Se eu não buscar em Deus, eu não consigo. Eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. Tem pessoas que eu admiro assim, que eu falo assim, cara, o cara é um ser humano 10. Mas eu preciso de Deus para ser pai. Eu preciso de Deus para ser pastor. Eu preciso de Deus para poder trabalhar. Eu preciso de Deus para poder acordar. É uma dependência muito grande. Para amar as pessoas, eu preciso de Deus. Então, toda a minha motivação, ela jamais aconteceria se eu não tivesse relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas se você se afastar, se você deixar de orar, você deixa de ter vontade disso? Deixo. Você tem dificuldade de amar as pessoas se você não tivesse relacionamento com Deus? Tenho. Você tem dificuldade de ser um pai se você não tiver Deus? Tenho. Na minha vida toda, até para ir para a igreja, até a alegria de estar estimulado a fazer uma conferência, de estar querendo fazer um culto diferente, normal, ou então você está querendo fazer uma visita num lar. Se depender de mim, é aquele negócio. Depender de mim é impressionante. A dependência que eu tenho mesmo assim. É aquela negócio de ter que me esvaziar de mim mesmo, total, e que não ache nada. Nada de mim. Se possível, não achar nada de mim, é ótimo. Para que ele preencha só dele. Só dele. Eu defino a minha vida assim. O meu ministério, a minha chamada. Às vezes é até coisa boba, cara. É tipo assim, eu antes de vir para cá, eu não conseguia vir se eu não tivesse orado antes. Dependo de tudo. Para poder falar, para poder pregar, para poder estar mais tarde, agora saindo daqui numa pregação, eu tenho uma dependência muito grande. Até para chegar lá e cumprimentar, oi, tá. Eu tenho que ter Deus. Pastor, tem uma frase motivacional, a gente gosta de deixar no podcast, uma frase motivacional. Tipo, ou um versículo que marca a vida do Senhor também. Eu costumo falar uma que vocês já sabem, que foi no dia da minha consagração. E o pastor, na época,
quando ele me ungiu, ele falou, você vai precisar disso, sede firme e constante e abundante em toda a obra. Então, nos meus piores momentos, nos meus dias mais difíceis, é sempre essa palavra, sede firme e constante. Firme e constante. Porque é o que eu falo, né? Você começa até por uma empolgação. Agora, continuar é só por Deus. Então, eu tenho isso muito definido. Nada na minha vida, eu não conseguiria resistir o que eu resisti, perseverar como eu perseverei em alguma, se não fosse Deus, se não fosse Ele. Então, porque quando a emoção acaba, filho, quando a motivação do homem acaba, o que sobra? Então, essa é a verdade. Se não for Deus, se não for Ele colocando sentimento, você já teria desistido. E tipo, esse glamour que as pessoas... anota isso aí, deixa gravado isso. Esse glamour que as pessoas acham que é de pastores, não é a realidade da igreja. Que pastor se dá bem, que pastor tem dinheiro, que pastor é bem sucedido. Isso é uma porcentagem muito pequena. E você pode ter certeza de pastores que começaram lá embaixo e que chegaram onde chegaram. Mas essa condição de o pastor ter uma vida saudável, de ter uma finança estruturada, de ter uma igreja que não tem dívida, isso é uma porcentagem muito pequena da realidade das igrejas. Se você for numa reunião pastoral, teve uma vez eu fui numa reunião pastoral, uma pregação, e só tinha líderes. Você via pastores chorando, de soluçar. Por quê? Porque essa não é uma realidade da igreja. Esse glamour, que a pessoa, você é pastor, então está com dinheiro, você é pastor, então está se dando bem, você é pastor. Não, isso não é uma realidade. 95% das igrejas, elas passam dificuldade, elas não conseguem pagar as suas contas, elas têm lutas financeiras, passam por dificuldades absurdas. Então, as pessoas precisam entender isso, que antes de falar, né, de conhecer a história, que isso não é uma realidade. Não é uma realidade. São poucas as igrejas que chegam hoje e que são estruturadas. Você pode ter certeza disso. O senhor mudou de postura ultimamente, né? Recentemente, em questão de sair um pouco dos grupos, se afastar um pouco dos grupos, e a missionária Harlane também veio com mais, como que eu posso dizer? Veio mais ativa, né? Na questão da organização. Eu queria perguntar para o senhor, por que mudou essa postura e se já está vendo resultado nisso? Olha, ontem mesmo eu vi um vídeo que um pastor falou que envelheceu uns 20 anos com o Ministério de Louvor. Louvor, começou pelo louvor. Rapaz, eu morria de rir. É verdade, não, é verdade. Ele contando que ele envelheceu uns 20 anos com o Ministério de Louvor. Ele falou, olha que dificuldade que é lidar com... ter que mandar baixar, ou ter que ter isso, é o horário, é compromisso, e mil coisas. E ali eu falei, cara, foi se identificando. A verdade é porque desgasta, realmente. Mas sair dos grupos foi uma forma de até deixar a liderança poder trabalhar. Porque quando eu estou no grupo, eu acabo absorvendo o que eu não tenho que absorver mais, e limitando a liderança de se posicionar, porque como é que a liderança vai se sentir à vontade de se posicionar se eu estou no grupo? E eu acredito que é o tempo de um crescimento realmente na nossa igreja, e uma das estratégias que Deus me deu foi essa, de eu me afastar, deixar as lideranças trabalhar. Eu acho também que o pastor Raí que fala muito isso, a intimidade mata o herói. Às vezes as pessoas também não sabem separar, não sabem valorizar. Poxa, eu tenho meu pastor no grupo. Então, às vezes, as pessoas, ao invés de valorizar isso, acabam confundindo. E eu comecei a ver que, às vezes, eu acabava de um culto maravilhoso, né? E eu comecei a absorver problemas que não era mais da minha alçada absorver. Não só do Ministério de Louvor, falando de todos os grupos. Porque sempre tem alguém falando alguma coisa, alguém que não concorda, que é o normal.
Mas isso tipo, não é mais a minha fase. A fase do líder é segurar essa bomba e extrair. E vou te falar, eu fiquei bem melhor com isso. Muito melhor, muito melhor. Mais saudável. Tô até rindo. A qualidade de vida aumentou. Tô até mais simpático nos cultos. Porque, meu Deus do céu. Tô até mais simpático. Eu tô quase saindo do grupo de obreiro também. Eu tô quase. E quais os benefícios também desse... Ryan assumir essa postura também. Isso foi muito bom porque a Railane acabou assumindo, está mais participativa e com isso ela começou também a colocar a mão dela também, né? Uma forma administrativa também. A igreja precisava estar tendo isso. Então, aquilo que eu já estava cansado, né, na verdade, e que já não era mais função minha, ela está fazendo, que é botar escala, que é estar chamando as pessoas, chamando os líderes para conversar. Lógico que tudo que ela vem falar, ela sabe o que está falando baseado naquilo que a gente conversa, mas tem muita coisa hoje em dia que ela nem comenta comigo, tipo, que ela já resolve, sabe, filtra na base daquilo que ela sabe como é que eu gosto que as coisas caminhem, na minha visão. E eu tenho uma convicção nesse ano que a gente nunca teve tão pronto assim para um crescimento. Lógico, tem muita coisa ainda para ser organizada, mas a gente está tentando organizar as coisas. E quando a gente começa, ordem, né, e progresso. Então, quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, é inevitável o crescimento. Então, eu estou em paz, né? Tem que alinhar oração, organização e crescimento. Então, quando você tem oração, organização, não tem como a igreja não crescer. Tipo assim, o senhor está fazendo a sua parte, esperando Deus fazer a dele. Isso. É porque Deus não é irresponsável. Deus não vai botar num lugar 1000 pessoas que não tem uma consolidação para aturar 100 pessoas, para aguentar 100 pessoas. Suportar que eu digo de estrutura. Não estou dizendo de emocional, não. Suportar uns aos outros. Não. Mas, tipo, é porque Deus é inteligente. Ele não vai... igual teve uma vez lá na igreja lá, que teve um domingo que lotou ministério infantil. Aí ficou lotado e não suportar. Então, como é que Deus vai enviar mais crianças se o que está lá ainda mais famílias, né? Não comporta? Então, a gente precisa estruturar como está estruturando. Hoje em dia, o nosso ministério tem liderança de tudo. Tem departamento de tudo. Até cantina tem líder. Então, em todos os setores hoje tem liderança. Tem o pastor, aí tem uma pessoa, um coordenador que vai coordenando, tem o líder, aí o líder tem uma pessoa também que ele costuma falar. Ou seja, hoje é tudo uma... hierarquia, uma né? hierarquia, tem uma organização, né? E agora é orar e se preparar para o crescimento. O que Deus tem falado com o senhor nos últimos dias, assim, pastor? A gente crê que existe uma autoridade muito grande sobre a sua vida, e eu sou testemunha viva, tá? Deixando isso bem claro aqui pro senhor e para todo mundo que está assistindo esse podcast, que eu estava passando numa situação financeira muito ruim um tempo. E eu cheguei e falei: pastor, eu vou entregar uma semente no altar, mas eu não sei o que Deus vai fazer. E eu tenho uma foto para comprovar isso. Acho que a foto hoje é a foto eu e minha esposa. O senhor tá abraçado assim com a minha esposa e comigo assim. Uhum. Aquela foto marcou um momento muito intenso na minha vida. E
eu acredito que o altar da igreja Torre Forte é um altar fértil. Mas o que Deus tem falado com o senhor a respeito desse crescimento nos últimos dias? Primeiramente, espiritualmente falando, eu tenho batido na tecla que não só para a nossa igreja, mas como igreja em geral, o sobrenatural hoje, para mim, viver o sobrenatural hoje não é opção, é uma questão de sobrevivência. Você não vai conseguir ser cristão, você não vai conseguir ser igreja de verdade se você não mergulhar, se você não estiver disposto a viver o sobrenatural. Não vai suportar. Então, é um tempo que a igreja, para poder ter os frutos e os benefícios e uma vida saudável, ela vai ter que sair da zona de conforto e buscar muita presença de Deus. Acho que nesses dias estamos passando por situações que cada dia mais está mais escasso e mais difícil ser cristão. Então, se a pessoa não se entregar, se a pessoa não buscar de verdade, não ter uma vida mesmo de oração, de profundidade, ela não vai conseguir permanecer por muito tempo. E o crescimento, quando você começa a orar, quando você começa a buscar, quando vidas começam a entrar, o crescimento financeiro é algo que é automático. Natural, né? Natural. A igreja cresce, financeiramente, ela cresce. E posso dizer, Deus, ele não vê a hora da igreja estar lotada. Isso eu estou falando em todas as igrejas. Deus não vê a hora da igreja se expandir. Deus está mais interessado do que qualquer pastor que a igreja cresça. Então o coração de Deus está ardendo para que a igreja avance, para que a igreja progrida, para que a igreja viva coisas extraordinárias. A gente passa por isso. Quando a igreja está um pouco vazia, você sente que o Espírito Santo está entristecido. Não é que Deus só está em igrejas cheias, não é isso. É porque já passamos do tempo de estar com a igreja vazia. Deus olhando para a gente e está dizendo assim, a igreja não está do jeito que deveria por causa de vocês. Porque está faltando boost, está faltando convite, ovelha gera ovelha. A gente não está fazendo a nossa parte. Porque é nítido o plano espiritual fica entristecido. Por quê? Porque é o desejo de Deus que almas se rendam, que a igreja esteja alegre, que a igreja esteja cheia, que a igreja esteja motivada, que haja cultos com propósito. Então, quando você deixa a desejar nessa área, deixa de buscar, você deixa de viver isso. Deixa de viver algo da parte de Deus, ministerialmente falando, porque a gente vai culpar, seja feita a vontade de Deus. É o tempo de Deus. Não cresceu ainda porque Deus não quer. Porque quando Deus quiser... Não. Então, se você não organizar, se você não buscar, se você não fizer a tua parte, isso não quer dizer que Deus não queira. Deus está falando assim, eu só não posso fazer algo que seja irresponsável. Dar crescimento em cima de uma base que não suporte. Então, você precisa meio que estar habilitado para aquilo que preparado, Deus... Preparado. No dia que a gente estiver preparado para uma grande expansão, seja em qualquer área da nossa vida, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então, ele só está olhando para a gente o seguinte, a mesma coisa, você vai dar algo para o teu filho que ele não suporte, que ele não esteja preparado para receber? Não. O pai quer abençoar o filho, o pai quer agradar o filho. Prejuízo para os dois, né? Mas antes de eu querer agradar o meu filho, eu tenho que pensar no bem-estar dele. Então eu não vou dar nada para ele que ele não tenha maturidade ainda de receber ou de conduzir, de controlar. É a mesma coisa Deus com a gente. Deus está olhando para a gente e está dizendo, se prepara logo. Porque a gente fala assim, não tem como acelerar o tempo de Deus. Tem como acelerar o processo, sim. Se a gente se preparando, se a gente se preparar, Deus vai fazer, então por que a gente não acelera o processo? Que a gente de se preparar, de preparação. Por que a gente não se prepara? É a mesma coisa. Eu não sei se vocês lembram no Caixotinho,
quando a gente começou a ter um crescimento, a gente fez um ministério infantil lá embaixo. Eu lembro. A gente reformou tudo. A gente não ficou nem 5 dias, 10 dias na igreja, fomos para a quadra. Aí eu perguntei a Deus, falei, Deus, a gente preparou tudo, fizemos uma obra para o ministério infantil e a gente não vai usar, a gente vai para outro espaço. Mas aí Deus falou, aí que está o segredo. Quando você faz o que tem que ser feito, quando você se prepara como tem que ser preparado, eu começo a enviar e começo a fazer o que tem que ser feito. Então, toda vez que Deus quer te tirar de um lugar e te colocar em outro, primeiro você vai ter que fazer tudo o que tem que ser feito no lugar que você está. Depois que você utilizar tudo que precisa ser utilizado, dar o crescimento em todas as áreas que deveria ter dado o crescimento, Deus te tira e te coloca em outro lugar. Por que a gente saiu da quadra? Porque a quadra não suportava mais e comportava mais o nosso crescimento. Isso em todas as áreas. Departamento infantil, uma igreja mais madura. Então, a gente fez tudo que podia ter feito ali na quadra. Não tinha mais. Dificuldade em todos os sentidos. Então, Deus, quando viu que a gente se dedicou e fez tudo, nos levou a transicionar. E isso vai acontecer, o nosso futuro crescimento vai ser quando a gente produzir tudo que tem que ser produzido aonde a gente está, Deus vai começar a trazer filiais, crescimento, ou então outro espaço, não sei. É Deus que vai se manifestar. O que Deus fez? Hoje foi falado muito que a Igreja Torre Forte é uma igreja de jovens. Uhum. Mas a gente já está transicionando isso, naturalmente. Hoje o nosso público está mudando. Se você for no nosso culto de domingo, o que tem de família, o que tem de criança... Realmente, mudou bastante. A nossa igreja hoje, a cara da nossa igreja hoje não é mais só jovem e adolescente. E uma das coisas que me deixa feliz é isso, porque eu nunca orei por uma igreja só de jovem. E também nunca orei por uma igreja só de ancião. Nunca orei por uma igreja só de rico, como também nunca orei por uma igreja só de pobre. A gente ora para que Deus envie pessoas. Então você ora para que Deus envie almas, independente de idade. Então hoje, para mim, ver famílias se membrando é muito bom. Eu quero continuar estando com os jovens. O jovem é a veia da Torre Forte, é o pulsar da Torre Forte, não tem como. Por mais que a gente fale assim, hoje não tinha tanto jovem, mas é muito mais jovem do que muitas igrejas, é muito jovem. E isso chama muita atenção das pessoas de fora, até mesmo idosos. O que me deixa assim deslumbrada com a Igreja Torre Forte é ver a quantidade de jovem. Mas hoje a gente está transicionando também, hoje a gente está recebendo famílias. Por quê? Porque não tem como manter hoje o espaço que a gente tem só com o jovem. Então Deus teve que trazer famílias. Gente mais experiente. Né? Mais experiente. E tem chamado, tem ministério. A gente também tem essa pegada. Não é uma igreja só para jovem. Nossa pregação não é só para jovem. Acho que nunca foi, né? Nunca foi. Só que hoje, por que as famílias estão chegando? Porque hoje você tem uma igreja, você tem um templo, você tem um ministério infantil. As pessoas chegam a ver que a igreja tem um departamento. Nosso altar é novo. O povo é novo, mas todo mundo está casado, todo mundo está com filho. Então, a gente também está envelhecendo. Então, o nosso público é outro. Você falou o que você espera, né, em relação à finança, né, do altar, da igreja. Hoje, 90% das coisas que você não faz é por causa da situação financeira. Alguém pode chegar lá na igreja e falar assim, está faltando muita coisa, ou então não está da forma que deveria. A gente não faz, não é porque a gente não tem visão. Minha visão é muito grande. Entendeu? Aquilo que Deus coloca no meu coração é assustador, porque eu não tenho R$1 para poder fazer o que está no meu coração. Então você tem que adequar a tua realidade financeira, mas você querendo mudar, você querendo melhorar, mas
também a gente vem com aquele pensamento. Vamos nos preparar para que quando a gente esteja preparado, Deus possa enviar o recurso para a gente fazer o que tem que ser feito. Claro. Mas hoje, o que me limita hoje é recurso. Se eu tivesse recurso, eu estaria fazendo muito mais coisa do que eu faço muito mais além, atualmente, né? Muito mais além. Pastor, o senhor falou sobre filiais. Quais são os planos do senhor para isso? Eu tenho vontade de começar a expandir, mas não em, tipo assim, em Niterói, colocar uma outra, né? A minha visão, assim, a princípio de expansão, seria uma em Niterói, uma em Cabo Frio, uma em São Gonçalo, Maricá. Eu acredito que quando Deus começar a ter esse tipo de expansão, vai ser mais assim, né? Em municípios, em estados. Específicos, né? Não sei se o senhor vê da mesma forma que eu, mas eu vejo que a Torre Forte foi... como posso dizer? Tem um pedacinho de cada um, a personalidade de cada um que vai entrando ali, vai dando uma dica, uma opinião sobre alguma coisa, e cada um vai deixando o seu jeito em cada departamento também. O que acontece? A igreja, ela está aberta a modernizar, né? Modernizar é diferente de mundanizar. Então, isso vai estar sempre acontecendo. Foi que um pastor falou outro dia, eu escutei ele falando, hoje está preto, mas se amanhã, se eu cismar, volta a estar tudo branco. Ninguém está preso a momento, a só um padrão do que é certo, do que é errado. Só que você tem como ser flexível em algumas coisas sem perder o princípio, sem perder a liturgia. A gente tem o nosso regime interno, então a gente tem que ter cuidado de não mexer e estar sempre ali. Por outro lado também, o que é coisa cultural, o que é daquele tempo que pode ser mudado também, que pode ser melhorado. Não tem jeito, você tem que estar aberto a modernizar, mas sem escandalizar, sem mundanizar. Não, eu acho muito bom isso, Com porque certeza. a gente se sente mais parte, né, da igreja, quando a gente consegue dar uma opinião e ser ouvido também. Até há pouco tempo eu não aceitava dança na igreja. E vinham falando comigo sobre dança há muito tempo, e eu não aceitava, não achava que era o momento. Não achava também que as pessoas estavam prontas. A gente, ministerialmente falando, estava pronto para isso. Porque, não sei as outras igrejas, mas eu levo esse ministério muito sério. E eu acho de uma responsabilidade muito grande. Então, hoje eu me sinto em paz, até mesmo pelas pessoas que estão fazendo parte do Ministério de Dança, para ter dança na igreja. Acho que fica uma coisa leve, uma coisa que está transmitindo a presença verdadeiramente de Deus e que está acrescentando. Mas há um tempo atrás eu não aceitava, eu não era o tempo, entendeu? Então a gente está aberto à mudança e à opinião, né? Se for para melhorar, se for para acrescentar, a gente está aberto. Quando recebi o Ministério Jovem, as coisas do jovem teve muita coisa que a gente teve que ceder e que teve que adequando. Adaptar. Não tem como. Bate de frente, né, com aquilo que a gente já está acostumado, né? Tem que ceder. Algumas coisas tem que ceder. Até mesmo porque eu vim da Assembleia, né? Eu era meio... Andava só de terno e gravata, sol de meio-dia. Não andava de bermuda por nada. nada. Não dava nada. Bermuda. Pingando. Só andava de terno e gravata, pra nada. Era um pouco assim, radical até. Era até chato. Entendeu? Mas porque foi uma Porque eu aprendi doutrina? assim, cultural. Você aprendeu assim, só tive acesso ao evangelho assim. Até começar a perceber que Deus se a manifestava, santidade né? não estava na roupa, que não adianta ser radical, que você pode estar
bem vestido, mas sem transmitir sensualidade. Você não precisa que a única coisa que não transmite sensualidade é terno e gravata. Ou então, pelo lado da mulher, uma saia ou um vestido, que ela pode também estar bem vestida e sem despertar sensualidade, independente da roupa que ela esteja. Ela pode estar de calça jeans com uma camisinha comprida e não está transmitindo sensualidade. E tá bom. Ah, mas se ela tá assim, tá de calça, entendeu? É o que era levado. Então hoje a gente tem que manter o equilíbrio. Né? Bom. Porque muita gente também não questiona, né? Só aprende daquela forma e entende que todas as outras são erradas. Aí acaba não se questionando por quê. Porque é aquilo que você aprendeu, você leva. Mas acaba que você passa o tempo também, você amadurece, você vê que não é daquela forma, né? Que não é um padrão a ser seguido. A verdade é que a santidade não tem nada a ver com religiosidade, entendeu? Nada a ver. A verdade é essa. E lógico que você tem que... Eu sou chato lá na igreja. Você vê que o negócio das meninas louvarem, as pessoas, os obreiros, eu bato em cima. Mas, tipo, bato em cima para elas estarem bem vestidas, para elas estarem com uma roupa que não esteja sensual, para que elas estarem bem aparente. Entendeu? Mas nada de tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que você achou dessa última conferência nossa aí, da Promessas? Conferência Promessas. Atendeu as expectativas? Eu parto do princípio, assim, né, que eu estava falando com o Tadeu. A gente fez uma conferência onde a gente está trabalhando as pessoas da igreja. Então, você vê que a gente não trouxe ninguém conhecido, né, dessa vez, coisa que a gente costuma sempre trazer. E dentro da expectativa de ser pessoas, tipo, pela primeira vez o líder de jovem pregou na conferência jovem. Eu preguei na conferência jovem. Sábado foi um pregador daqui de perto. Então, o Najib da Lagoinha. Mas não foi assim, ninguém famoso e tal, que pudesse trazer uma multidão. Não, foram pessoas que a gente entendeu que ele está fazendo um ótimo trabalho na Lagoinha, que é uma referência. Entendeu que Tadeu, era o momento de Tadeu também tá pregando, e eu trouxe a mensagem. Então, dentro da expectativa de público, de resultado, foi muito bom. Domingo a igreja estava lotada, segunda-feira lotada, sábado um pouco menos, mas um bom público. Ou seja, trabalhamos dentro da realidade. A realidade era aquela, né? Então, você vê a igreja sendo trabalhada, produzindo. O louvor foi jovem, o louvor foi da igreja, praticamente. A intercessão, voluntário. Coral. Então, para mim, foi um resultado excelente, em termos de você ver, na verdade, o que a igreja é. A igreja é essa. Né? É essa. Foi quem teve que ir. Domingo, a nossa igreja é essa. Ponto. E os obreiros são esses. Quem vai cantar, quem vai trabalhar é esse. Quem vai estar amanhã no culto de quinta é as mesmas pessoas. Então esse é o intuito mesmo, de consolidar os que estão, os de dentro. Pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor disponibilizou para estar aqui com a gente. É uma honra receber o senhor aqui. Saiba que o senhor é uma referência para a gente. E a gente só tem a agradecer, não só a Deus, mas ao senhor, principalmente pela dedicação, pela vida do senhor. E dizer que o senhor é sempre bem-vindo aqui. A gente espera que Com certeza. a gente Vamos fazer a parte 2 grave aí. uma parte 2, porque tem algumas... Vamos ver aí, ó. Primeiro vamos analisar a oferta aí. E sua agenda, você não tá muito cheia. Vamos ver aí quanto é que vai entrar no Pix, né? Botar o QR Code na tela aí. Ver se a gente volta, não volta. Mas é muito bom receber o senhor aqui. Muito obrigado por estar aqui. Nada. Foi um prazer. Foi o que eu falei, sou uma pessoa aí cheia de defeito, mas que leva o evangelho a sério, que gosta das coisas a sérias, que jamais sairia do mundo para brincar dentro da igreja, mas que está sujeito a erros, sujeito a falhas e tentando aí acertar. Obrigado aí pela oportunidade das pessoas conhecerem
ou ficar mais com raiva ainda. Não, é como o senhor mesmo diz, algumas pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Mas acredito que vai admirar mais a história da igreja, né? O passo a passo. Longe da gente querer se colocar como uma igreja a referência, mas a gente pode dizer que a gente avançou, né? Que a gente vive algo hoje que muita gente não acreditava, né? Muita gente. E a gente sabe que, por mais que a gente não esteja vivendo a plenitude da promessa, a plenitude do crescimento, a gente tem a convicção que aquilo que a gente está vivendo hoje é milagre de Deus. É verdade. A gente não teria condições de manter o que a gente está mantendo, de ter pessoas com a gente como a gente tem, um ministério farto, pessoas dedicadas. Eu agradeço a Deus pelas ovelhas, agradeço a Deus pelos obreiros. Eu acho que são pessoas muito dedicadas, pessoas muito que ajudam. Eu cobro, mas você vê assim, 100% da nossa igreja, o trabalho é voluntário. As pessoas têm compromisso sem receber R$1 e tipo assim, e se dedicam ao máximo, tanto obreiro quanto aos levitas, aos membros. É lógico que a gente exige mais, cobra, é a nossa função cobrar, mas isso não quer dizer que a gente não consiga enxergar o que cada um faz, entendeu? Mesmo quando cobra com horário, mesmo quando cobra alguma coisa está faltando, mas a gente sabe valorizar. Eu bato muito nessa tecla de a gente conseguir pontuar o lado positivo, né? Que a gente não deixe ser levado só pelo lado negativo. Acho que todo mundo tem um lado positivo, todo mundo tem as qualidades e eu acho que a gente tem que olhar para elas, sabe? Acho que a gente tem que começar a pontuar mais isso em cada um, tanto lá da igreja, do ministério, de cada departamento, a gente pontuar, porque todo mundo é problemático, todo mundo tem um probleminha. Na Torre Forte, às vezes eu acho que centro de recuperação de probleminhas. Deus manda os problemáticos para a Torre Forte. Os melhores. Manda os melhores. Quando passar esse aqui é a Torre Forte, Torre Forte. Lá tem um centro de recuperação para você. Porque eu vou te falar. Mas é isso, mas a gente só vai conseguir lidar com esse tipo de pessoa quando a gente conseguir pontuar o lado positivo que ela tem, né? As qualidades. E todo mundo tem. Acaba sendo uma família, lógico que a gente ora para que esteja mais unidade. A estratégia do diabo é dividir a igreja. Um reino dividido não subsistirá. Então é a estratégia do diabo. Então a gente tem que se unir, colocar as coisas em ordem, que é o mais difícil, né? Porque não tem como. Quando organizou, colocou as coisas em ordem, dedicação, e Deus, né? Com certeza. Paulo rega, outro planta. Acho que quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Então estamos debaixo de uma palavra, né? Estamos debaixo de uma promessa. A minha oração todos os dias a Deus é só essa: me faz permanecer. Me faz permanecer. Mas permanecer de verdade. Né? Eu não quero estar indo para a igreja por ir. Eu não quero estar mexendo nas coisas de Deus no pecado. Eu não quero tá e não tá. Então, quando eu falo permanecer, é permanecer em Deus mesmo, que é difícil, cara. O cara permanecer em Deus de verdade mesmo. Estou falando de ser crente, não, de permanecer em Deus de verdade. Então, a minha oração é essa, que Ele faça a gente permanecer e chegar até o final. Só isso.